2 Timóteo capítulo 4, a partir do primeiro verso, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, e pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que Deus nos abençoe. Seu Espírito dirija os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para a recepção e também a transmissão da palavra do Senhor nesta noite. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre os servos da igreja de sempre. Na minha primeira fala, eu procurei falar com os irmãos sobre a necessidade de nós entendermos a igreja de Jesus Cristo no seu espectro mais abrangente, como sendo uma igreja que sobrevive ao tempo, uma igreja que precisamos preocupar com ela no momento em que nós estamos vivendo, porque somos instrumentos que Deus usa neste tempo, trabalhando com Ele para o desenvolvimento da sua igreja. Ontem à noite, eu procurei falar com os irmãos sobre as nossas igrejas, onde nós estamos inseridos. Seja as nossas igrejas no sentido de igrejas locais, onde nós trabalhamos, ou até poderíamos pensar um pouco mais sobre o grupo, como os irmãos pertencem a uma denominação, igreja batista regular. Sobre a necessidade de nós sermos ao mesmo tempo históricos, mas nós sermos ao mesmo tempo relevantes. Isto fará com que as nossas igrejas, elas realmente sejam relevantes no momento em que elas estão. Melhor dizendo, históricos e contemporâneos. Isto fará com que as nossas igrejas, elas sejam relevantes no lugar onde nós estamos. Eu faço aqui uma distinção neste sentido, entre nós sermos tradicionais e nós sermos tradicionalistas. Eu acredito que todos nós partilhamos de doutrinas que são tradicionais e todos nós somos tradicionais. Mas eu acredito que existem aqueles que são tradicionalistas pensando que são tradicionais. Como alguém já uma vez disse, não é? Que tradição é a fé viva dos mortos e tradicionalismo é a fé morta dos vivos. E há muitos que estão achando que estão sustentando alguma coisa que receberam como herança, e estão apenas trazendo amuletos, coisas que já se passaram no tempo, e portanto a necessidade de nós fazermos uma leitura bem contextualizada do momento em que nós estamos vivendo, para que nós tenhamos igrejas relevantes, tão necessárias,
diga-se de passagem, no momento que nós vivemos na história do nosso país. E hoje eu quero então concluir os pensamentos falando sobre os servos da igreja de sempre. E eu tenho usado esta expressão, os servos da igreja de sempre, porque eu acredito que, independente do momento em que a igreja atravessou, atravessa ou até mesmo atravessará, os requisitos fundamentais eles são os mesmos. Na verdade, há nesse sentido apenas uma contextualização também dessas exigências fundamentais para aqueles que estão à frente da igreja do Senhor. E falar sobre os líderes da igreja, falar sobre isto é fundamental, pois muito da ortopraxia da igreja tem a ver com os líderes. Tem a ver com aqueles que conduzem a igreja. Muito da vivência prática da igreja, do dia a dia da igreja, tem a ver com aqueles que Deus levantou ou que levanta para estar à frente do seu povo. No livro de Provérbios, capítulo 11, no versículo 14, nos diz que não havendo sábia direção, o povo perece. Uma outra tradução fala, o povo se corrompe. Portanto, há uma relação muito estreita, muito intrínseca entre a sábia direção e a vida do povo. Se nós olharmos para a história do povo de Israel, nós já perceberemos de uma maneira muito clara isto. No período do livro dos reis, registrado, as crônicas também, quando um rei mau se levantava, aquele rei mau liderava o povo num comportamento contrário ao Senhor, e a mão de Deus pesava sobre o povo. Quando Deus levantava um rei, e este rei andava conforme os caminhos do Senhor, a bênção de Deus vinha sobre o povo. Se você voltar os olhos para o livro de Oséias, capítulo 4, e esse é um texto tão conhecido, de todos os irmãos que são servos do Senhor, os irmãos perceberão como existe esta relação muito estreita entre os líderes do povo de Deus e também a vida do povo. E ali no versículo 1 do capítulo 4, fala como que o conhecimento de Deus está longe do próprio povo. E diz, o meu povo perece porque não tem conhecimento. E se você seguir a sequência do texto de Oséias capítulo 4, você perceberá que Oséias denuncia que esta falta de conhecimento, esta falta da vida do povo, estava relacionada pelo fato que a liderança espiritual estava de todo corrompida. A liderança espiritual do povo de Israel não confrontava o povo com a sua própria conduta e o seu próprio comportamento. Portanto, isto já seria suficiente para nos fazer entender a importância de todos que aqui estão, de todos aqueles que levantam para conduzir o rebanho de Deus, para conduzir o povo de Deus. Agora, algo que é também interessante nós notarmos, é que como este perfil de servo de Deus sempre está relacionado com o tempo em que ele vive. Durante muito tempo, procurava-se um líder como sendo aquele que era um empreendedor. Aquele cara que chegava, desbravador, ia construir a igreja, construir a casa, cortar o mato ali em redor, seja lá o que for. Depois de um tempo, as igrejas já procuravam um líder tipo assim, bombril, 1001 utilidades, Ele tinha que cantar, tocar e, se necessário e bom, pregar também, E então, durante muito tempo, foi assim. Lembro, um passado não tão recente ainda, em que quando sondavam o Maranata sobre alguém para o ministério, se tinha algum candidato, alguém que talvez a igreja tinha o liberado em termos de responsabilidade de retorno para a sua própria igreja, então sempre a primeira pergunta é, ele toca? Ele canta, E ele prega bem? Convenhamos,
Alguém que não sabe tocar e canta desafinado também é o fim da picada, né? Principalmente quando ele está à frente do trabalho de Deus. Depois, essas exigências elas foram expandindo para alguém que sabe gerir relacionamentos. Alguém que sabe realmente tratar situações que envolvem a vida da família, criação de filhos. Ultimamente tem se falado muito sobre ser um visionário, ser um gestor. Nada contra a necessidade do líder ter e ser uma pessoa de visão, que ele saiba realmente o que quer da vida, onde quer chegar e o caminho para se chegar até lá. Nada que ele saiba gestar as coisas do dia a dia da igreja, mas eu acredito que muito desses problemas que se enfrentam também é de uma responsabilidade nossa, porque a bem da verdade nós temos sido muito centralizadores em termos de ministério. Há muitos líderes que estão se esgotando em termos de ministério pelo fato que estão colocando sobre os seus ombros um fardo que está um tanto além das próprias limitações humanas. Às vezes nos sentimos meio que semideuses, vamos usar a expressão. Soube recentemente de um líder muito conhecido, um grande orador, pregador, particularmente falando, um expositor da palavra, do qual eu tenho uma tremenda admiração, e que foi afastado por um tempo quase que indeterminado pela liderança da sua igreja, por causa de uma síndrome que ele acabou sendo acometido em função da sobrecarga de atividades do próprio ministério. Se você entrar na internet, você verá um personagem aí que está bombando na internet, dando aulas a respeito da igreja do futuro, do líder do futuro e outras coisas mais. Mas eu acredito que a nossa grande preocupação, ela deveria ser em como Deus espera que esses líderes sejam. E eu acredito que você vai concordar comigo nesse sentido. Muito mais do que preocupado sobre como nós devemos ser nessa geração, nós devemos nos preocupar como Deus espera que nós sejamos. Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós percebemos que essas exigências, elas estão expostas na palavra de Deus para os servos do Senhor em todos os tempos. Independente qual seja o momento em que a igreja está atravessando, são exigências do Senhor para os seus servos em todos os tempos. E deveríamos nos preocupar mesmo em pensarmos como é que Deus espera, porque é a Ele que nós servimos. Nós nunca vamos conseguir agradar a todas as pessoas em termos de ministério. Mas vocês haverão de concordar comigo. Se nós conseguirmos agradar a Deus em termos de desenvolvimento de ministério, já estamos fechados aí, não estamos não, irmão? E é por isso que eu acredito que esta deveria ser a preocupação de todos nós. De todos nós. E eu creio que as orientações do apóstolo Paulo, neste texto da carta que nós lemos, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, e eu gostaria que você mantivesse a tua Bíblia aberta nesse texto. Eu acredito que neste texto o apóstolo Paulo é usado por Deus nas recomendações que ele dá a Timóteo para nos ensinar como é que nós podemos entender o perfil deste servo de sempre que Deus quer para a sua igreja. Isto é muito importante porque são orientações do apóstolo Paulo ao seu pupilo Timóteo. São orientações de Paulo a Timóteo vislumbrando dias difíceis que Timóteo enfrentaria. E vamos lembrar que Paulo era um homem experiente. E portanto, sabendo das lutas que Timóteo enfrentaria. E sabendo também do fato que estava tão próximo à sua partida, e ele disse isto no versículo 6 ao versículo 8 deste texto. Ele chama, o apóstolo Paulo chama Timóteo para 5 orientações que ele quer dar,
que devem realmente perfazer o perfil deste servo do Senhor na igreja de Jesus Cristo, que serve para hoje, o momento que nós estamos vivendo. E se porventura o Senhor não vier nos buscar, servirá também para aquele momento que a igreja estiver aqui, o melhor dizendo. E se um dia, quando nós passarmos e os milênios assumirem a liderança desta igreja, estas exigências também aplicarão às suas vidas. E eu gostaria de passar por elas com os irmãos nesta noite. São 5 lembranças que o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo. E a primeira lembrança, na forma de admoestação, Paulo fala no versículo 2. Ele diz: prega a palavra. Portanto, o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo para aquilo que é a sua função ministerial. E esta é a primeira grande admoestação que o servo do Senhor em todos os tempos, ele precisa ter diante dos seus olhos. Qual é a sua função ministerial? O apóstolo Paulo nos diz neste texto que o chamamento principal de todo servo de Deus é a pregação do Evangelho. E tudo mais que ele faz está relacionado à pregação da palavra de Deus. E é exatamente por isso que nas últimas palavras do apóstolo Paulo, e eu aprendi com aquela filósofa que eu falei ontem para os irmãos, Ruth Marçal, não sei se alguns já ouviram falar dela, né? Que as últimas orientações é aquela que fica gravada no teu coração. Eu lembro quando estava ainda muito jovem, eu fui para o seminário estudar com 16 anos. E quando eu estava abraçado com a mamãe, despedindo, e ela estava chorando, e eu disse: mãe, por que a senhora está chorando? Não era o sonho da vida da senhora e do papai que o filho que vocês consagraram para o ministério fosse para o ministério? Ela disse: eu estou chorando porque você nunca mais vai voltar para casa na qualidade que você está saindo. Hoje o teu lar é o ministério. De agora em frente, a tua casa é a obra de Deus. Você daqui para frente em casa vai ser uma visita. Nunca esqueci aquilo. Irmãos, desde 1985, janeiro de 85, quando eu saí da minha casa, eu nunca mais passei Natal, Dia das Mães, Ano Novo com a minha mãe e meu pai. Aquilo ecoa nos meus ouvidos até hoje. Quando eles se despediram de mim e da Alexandra, ali no salão de festa, em Umas, onde nos casamos, às 2:30 da madrugada, e eles iam viajar no outro dia, o meu pai e a minha mãe me abraçaram, aquele jovem que estava se transformando em um homem, aos 21 anos de idade, se casando, e eles falaram palavras nos meus ouvidos que nunca eu esqueço. E é exatamente isso que Paulo está fazendo com Timóteo. Paulo sabe, ele recomenda nesta carta, ele diz a Timóteo: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Paulo sabe que o inverno está chegando. Paulo sabe que seria difícil as locomoções naquele tempo, e ele quer a presença de Timóteo, mas historicamente falando, acreditamos que ele nem tenha visto Timóteo. E então, uma vez que talvez estas sejam as últimas palavras, Paulo, compreendendo a própria natureza de Timóteo, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Não vamos entrar nos meandros deste versículo, porque todo o demais que o versículo fala é uma expressão desta primeira palavra: prega a palavra.
Meu querido irmão, a nossa função, o chamamento de Deus para as nossas vidas, antes de sermos bons músicos, e é bom sermos bons músicos, viu, pastor Felipe? Antes de sermos bons gestores, e é bom sermos bons gestores. Antes de sermos pessoas com aptidões e capacidades para relacionamentos, e é bom que assim o sejamos. Mas nós nunca podemos nos esquecer que pregar a palavra de Deus é o chamamento fundamental para as nossas vidas. É o chamamento fundamental. Se você olhar em Marcos 3,14, você verá que foi isso que Jesus fez com os discípulos. O texto diz que depois de Jesus passar uma noite orando, ele desceu do monte e ele chamou para si os que ele quis, para estar com ele, e os enviou para pregar. E depois então expulsar demônios e outras coisas mais. Mas era fundamental, e Jesus, no período de treinamento intensivo com os seus discípulos, ele queria que eles entendessem que pregar a palavra era fundamental. Marcos 16,15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E se você olhar no livro dos Atos dos Apóstolos, você perceberá que os apóstolos aprenderam a lição. Porque o que eles fizeram no início foi pregar o evangelho. Mas o ministério, ele tem armadilhas, que muitas vezes nós não percebemos. Em Atos capítulo 6, nós vemos a primeira armadilha. Os apóstolos reuniram a igreja e disseram, olha, não é lícito, não é justo que nós fiquemos aí para dividir o pão, para dividir as necessidades e nos afastemos do que é básico. Venham, escolhamos homens, e aí então tem as características daqueles homens, que vão se ocupar desse serviço, e nós nos entregaremos à palavra e à oração. O pastor que pregou, Dorivaldo, nos falou a esse respeito, sobre a necessidade de uma vida de oração. Porque isso é básico, isso é fundamental. E talvez nós não percebamos o resultado que aparece. Porque se você olhar em Atos capítulo 6, no versículo 7, você verá que a palavra de Deus crescia e o número de discípulos se multiplicavam. Porque os discípulos voltaram para aquilo que era a função fundamental do ministério. O chamamento de Deus para os seus servos é o chamamento de um trabalho de arauto. Quando Paulo diz prega a palavra, Paulo está dizendo exatamente isto. O termo que Paulo usa para Timóteo, quando ele diz prega, ele está usando o termo daquilo que um arauto fazia. Portanto, pregar o evangelho, o arauto pregava para todo o povo. Ele não escolhia o grupo ao qual ele tinha que trazer aquele anúncio. Quando ele ia levar uma proclamação do rei, ele tinha que procurar um lugar onde todos pudessem ouvir, porque aquela mensagem era para todas as pessoas. Era uma mensagem que tinha um senso de urgência, porque ela era solene. E a pregação do evangelho é uma mensagem urgente que Deus tem para todas as pessoas. E se nós nos furtarmos desta que é a nossa função ministerial principal, o povo de Deus fica sem a palavra. E vamos ser honestos no diagnóstico da igreja brasileira. Não é exatamente isso que está acontecendo? O povo não está perecendo porque falta orientação? Ó Senhor, que Deus queira que esta igreja aqui representada, e que representa um grupo tão maior de outros irmãos, seja liderada por pessoas que tenham a consciência que a sua função ministerial principal é pregar a palavra. Eu não sei como está o teu ministério, não sei.
Mas acredito que muitas coisas têm tomado conta dos nossos ministérios. E muitas vezes nós temos tido tão pouco tempo com a palavra. Se pregar a palavra é a função principal de um líder. É fundamental, então, a ênfase na relação entre este líder, esse servo e a palavra de Deus. Se você olhar em Josué capítulo 1, você verá que Deus disse isso para Josué. Quando Deus vem e convoca novamente Josué, podemos dizer assim, Deus diz para Josué: não te afaste do livro desta lei. Medita nela dia e noite. Não se afaste nem para a direita, nem para a esquerda, e então você será bem-sucedido em tudo que você realizar. E no versículo 8, é quase que uma repetição das palavras de Jesus, do Senhor para Josué, ali no capítulo 1 do livro de Josué. Se você olhar para Marcos capítulo 3, eu já tenho mencionado esse texto, você verá que Jesus fez isso com os discípulos. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Paulo diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Versículo 15, medita nessas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. E por que não mencionar 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Talvez é o versículo que os seminaristas, o campeão de primeira mensagem no seminário, né? Sermão de 3 pontos, né? Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Agora, pasmem os irmãos, uma pesquisa feita recentemente, com 1.255 líderes, pastores das mais diferentes igrejas, revelou que 50,68% dos pastores nunca leram a Bíblia toda uma vez. 1.255 pastores pesquisados das mais diferentes igrejas nunca leram a Bíblia toda uma vez. Isto explica o porquê a nossa igreja brasileira está como está. Então essa é a primeira orientação. Seguindo o texto, o apóstolo Paulo também lembra a Timóteo das dificuldades ministeriais que Timóteo enfrentaria. Ele diz no capítulo 4, no versículo 3, pois haverá tempo. O apóstolo Paulo não está dizendo que isto é uma possibilidade. O apóstolo Paulo não está dizendo que isto é uma hipótese. A forma verbal que o apóstolo Paulo escreve aqui indica uma realidade. É um fato. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O apóstolo Paulo diz, olha, haverá tempo, e essa expressão, haverá tempo, não é necessariamente uma expressão escatológica. Quantas vezes nós olhamos para esse texto e parece que Paulo está falando, e aí muito nós dizemos, olha, ele está falando dos nossos dias. Não, Paulo está alertando para o ministério de Timóteo. E que o que Paulo está dizendo é que existem momentos ministeriais, tempos ministeriais, em que as pessoas não quererão dar ouvidos à verdade. O que Paulo está querendo dizer para Timóteo, Timóteo, você esteja preparado, porque as dificuldades ministeriais, elas são reais, elas existem. Amados irmãos, a resistência à pregação do Evangelho, não é um privilégio só nosso, não. Todos os que servem ao Senhor enfrentam tempos de resistência na sua vida e no seu ministério. E ainda que Deus já tenha nos dado quase 30 anos de ministério,
Nós temos aqui no nosso meio irmãos que têm muito mais tempo de ministério do que eu. E poderiam testemunhar ao longo do ministério tempos de resistência ao seu ministério e à sua pregação. Dificuldades enfrentadas no ministério. Eu lembro-me quando começamos o ministério em Umas e terminei a nossa igreja em Umas. Na época era uma boa igreja em termos de números. Tínhamos em torno de 380 membros na igreja. E quando eu terminei, um irmão me chamou lá à porta da igreja, pegou pelo braço e disse: pastor, o senhor preparou essa mensagem só para mim. Eu estou muito irado com o senhor. Eu era muito inexperiente ainda. Mas na minha inexperiência, eu disse a ele: você não acha que é presunção da tua parte imaginar que eu iria ignorar 379 pessoas e preparar um sermão só para você? O irmão não está se achando muito especial, irmão? Você enfrenta tempos de resistência. Você enfrenta tempos de dificuldades no ministério. Se você olhar para o livro de Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 6, naquela oração maravilhosa, né, que Daniel faz, que inclusive abre toda a revelação que Deus lhe dará das 70 semanas de Daniel. Se você olhar aquele texto, você verá que Daniel confessa isso: Senhor, nós, desde o alto escalão até o mais simples do povo, nós não ouvimos a tua palavra, nós transgredimos os teus estatutos, nós resistimos ao ministério dos teus servos e profetas que o Senhor levantou desde o início do dia até o final, que nos exortaram, nós não quisemos ouvi-los. Não é privilégio só nosso, irmãos. Quando Jesus engrossou o discurso, os discípulos abandonaram. João capítulo 6, versículo 60. E os discípulos perceberam aquilo e vieram para o Senhor e disseram: mestre, aqueles que estavam nos seguindo lá da Galiléia não seguem mais. E Jesus olha para ele e fala: vocês também não querem ir? E o nosso grande Senhor, ele termina na cruz do Calvário, tendo, quem sabe, um grupo tão limitado de discípulos aos pés da sua cruz. De todos daqueles que ele escolheu, apenas João ali estava. Então, se você está enfrentando lutas no teu ministério, bem-vindo ao time. Se você está enfrentando dificuldades no ministério, não estranhe o fogo ardente que começa pela casa de Deus. E se o fogo ardente, ou se o fogo começa pela casa de Deus, eu acredito que na casa de Deus, ela tem que começar pela casa pastoral. Então não estranhe as lutas e as dificuldades. A obra de Deus precisa de homens que tenham ombros largos, que não sejam meninos emocionalmente, que não empinem a carroça na primeira dificuldade que enfrenta no ministério, mas que sejam capazes, conscientes da função ministerial, de enfrentar as lutas e as resistências, sabendo que eles estão lutando pelo bem, pela verdade e pela palavra. O chamado de Deus para as nossas vidas, Ele nunca omitiu as dificuldades que nós enfrentaríamos. Quando ele chama Isaías capítulo 6, e quando ele diz: a quem enviarei, quem há de ir por mim? Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. E então Deus diz no versículo 9: você vai e prega, e eles não te ouvirão. Que chamado estranho que muitas vezes Deus tem. Quando ele chama Paulo em Atos capítulo 9, e ele envia Ananias para ir lá e orar por Paulo, e Ananias resiste à ida, e então Deus diz para Ananias, em Atos 9:16, vai, porque ele é um instrumento escolhido para pregar o meu nome diante dos reis, diante dos gentios, e eu mostrarei a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. A obra de Deus não é lugar para pessoas que não tenham consciência das lutas e das dificuldades que enfrentarão. Mas ela é lugar para aqueles que confiam na graça de Deus. E que a graça de Deus, ela se aperfeiçoa exatamente na nossa fraqueza.
Portanto, esta é a segunda orientação que Paulo dá a Timóteo. A segunda admoestação. Timóteo, você vai enfrentar lutas no teu ministério. Lutas no teu ministério. Eu já tenho falado com os irmãos sobre isso, que a obra de Deus ela carece de servos que sejam emocionalmente firmes para suportar as aflições naturais do ministério. E talvez o maior exemplo deste texto é o próprio exemplo que o apóstolo Paulo nos dá no final da sua jornada, no texto que nós lemos. Quando ele diz, olha, o tempo da minha partida é chegada. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Terceira orientação que Paulo dá a Timóteo nesse texto é: Timóteo, não seja influenciável. Ele diz no versículo 5, tu, porém, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer para Timóteo é que, a despeito de todas as situações que estão ocorrendo ao redor, a despeito das lutas e das dificuldades, e quando ele ouvisse alguém migrando do seu grupo para a igreja da esquina, procurando alguém que falasse ou que fale aquilo que seja agradável aos ouvidos, tu, porém, permaneça, Timóteo. Não seja susceptível às influências do momento em que nós estamos vivendo. Uma das maiores tentações que rondam os servos de Deus no ministério é de moldar a sua vida por aquilo que está ocorrendo ao seu redor. É ele olhar para as situações que estão ao seu redor e tentar fazer uma leitura para saber de que maneira ele pode ter um perfil mais agradável e susceptível às pessoas que estão ao seu redor. E esta, sem dúvida, era a grande tentação de Timóteo. Timóteo, ele tinha uma personalidade um pouco assim, desgastada, podemos dizer, pelas situações. E é por isso que Paulo usa essa expressão, sudê, tu, porém, várias vezes no livro de Timóteo. Ele fala na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, eu gostaria que você seguisse esse texto, versículo 11. Porque no versículo anterior, Paulo vem falando sobre o fato que pessoas estavam querendo usar o ministério como uma fonte de lucro. Pessoas queriam, por amor ao dinheiro, quem sabe vender as suas convicções. Quem sabe iriam migrar para uma igreja porque fez uma proposta financeira melhor para ele e deixa aquele rebanho que ele estava pastoreando. E então chega no versículo 10, versículo 11, Paulo diz, tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Não se deixe influenciar pelo pensamento de prosperidade ministerial que muitas vezes você pode perceber quando esses magnatas do ministério procuram mostrar a sua ostentação e aquilo que eles têm. Quando você percebe a conta bancária daquele pastor ou o relatório daquilo que ele ganha, tu, porém, não se deixe influenciar por essas coisas. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, ele novamente diz, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Tu, porém, no capítulo 3 também, versículo 14, ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E agora no capítulo 4, versículo 5. Um dos livros que marcou muito a minha vida. Eu dou louvo a Deus por aquele livro. Eu ganhei do pastor Henrique Thompson. Não sei aonde ele está hoje. Pastor Henrique Thompson foi paraninfo da minha formatura. E ele nos doou, aos 3 formandos, este livro, Tu, porém, escrito por John Stott. Não sei quantos conhecem esse livro aqui. Ele é publicado pela ABU.
Tu, porém. E esse livro marcou a minha vida. Eu li aquele livro. E todas as vezes que passo por alguma dificuldade no ministério, eu volto os meus olhos novamente para aquele pequeno livreto que está ali na minha biblioteca, e eu vou olhá-lo. Tu, porém, não seja influenciável. Em qualquer tempo que nós estejamos vivendo, os servos de Deus precisam saber a que eles vieram. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O que Timóteo está ouvindo do apóstolo Paulo é: Timóteo, faz e continue fazendo aquilo que Deus propôs para a tua vida como um servo de Deus, aquela que é a tua função ministerial primária, consciente das lutas, das dificuldades que você enfrentará. Não permita que isto influencie a tua forma de ser. Não se torne um cara amargo, rancoroso, briguento, que use o púlpito para transmitir recados para as pessoas. Lembre que lá na Reforma já disseram que o púlpito era o escudo dos covardes. Tu, porém, não se deixe influenciar. Cumpra cabalmente o teu ministério, aquilo que Deus te confiou. E é por isso os irmãos que passaram por Maranata sabem, eu não dou mais aquela disciplina, mas uma das meus primeiros confrontamentos com os alunos naquela disciplina era: o que você veio fazer aqui? Você sabe o porquê você está aqui? Testamos aqueles que vão ali ao máximo, porque nós sabemos o valor da igreja. Nós sabemos a desgraça que é na igreja de alguém que não sabe para o que ele veio. Então não seja uma pessoa susceptível a influências. Conta que uma vez um jovem foi até o pastor Spurgeon, reclamando do fato que ele não tinha um grande auditório para pregar todos os domingos. Que ele achava que pela sua capacidade, ele precisava de um público maior. E então Spurgeon perguntou a ele: quantas pessoas estão lá no teu auditório todos os domingos? Ele disse para o reverendo Spurgeon: umas 100 pessoas. Aí Spurgeon olhou nos olhos dele e disse: você não acha que já são almas demais para você prestar conta no dia do juízo? O dia que você pensar que aqueles que estão ali assentados no banco da igreja não sejam tantos, lembrem-se, no dia do juízo será cobrado de você. Então cumpra cabalmente o teu ministério. Não se deixe influenciar. Continuando no texto, uma outra orientação que Paulo dá a Timóteo é a necessidade de doação total. Versículo 6 e versículo 7. Ele diz: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Mas a expressão que eu quero usar aqui é a expressão que o apóstolo Paulo usa por libação. Paulo usa o seu exemplo de entrega total. Ele diz: eu já estou sendo oferecido por libação. E a libação era uma oferta judaica do Antigo Testamento, também no Novo Testamento tinha. Era uma oferta que fazia parte das outras ofertas que eram trazidas. E aquela oferta, ela era entregue totalmente. Ela era derramada totalmente, sem nenhuma reserva. Alguns até pensam que Maria tinha isto em mente quando ela quebrou aquele vaso de alabastro com um nardo preciosíssimo sobre a cabeça de Jesus, que aquilo era a sua oferta de libação naquele momento.
O que o apóstolo Paulo está dizendo é que, Timóteo, você tem em mim o exemplo de doação completa e total pelo Evangelho. Paulo doou-se totalmente pelo bem do Evangelho. Em Atos 20, 24, quando ele está despedindo, né, da igreja ali na cidade de Mileto, dos presbíteros de Éfeso, então ele diz, olha, quanto a mim, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete o meu ministério e a carreira que eu recebi do Senhor. Quando ele foi advertido por um profeta de que chegando em Jerusalém, o dono daquele cinto seria preso e seria maltratado, os discípulos começaram a chorar, e então capítulo 21, versículo 13, ele diz, olha, por que vocês estão me constrangendo com as lágrimas de vocês? Eu estou pronto não só para sofrer pelo Evangelho, mas para morrer pelo Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, onde o apóstolo Paulo fala da sua consciência da pregação do Evangelho, e que se ele pregava o Evangelho, ele não tinha de que se gloriar, pois sobre ele pesava aquela obrigação, e ai dele se não pregasse o Evangelho. Versículo 26 e 27 de 1 Coríntios, capítulo 9, quando ele fala sobre o atleta, naquela parábola, aí ele diz, assim também eu me esmurro, eu reduzo o meu corpo à escravidão, para que tendo pregado a outros, eu não seja desqualificado. E ele quer que Timóteo entenda que nada mais ou nada menos do que o nosso máximo é suficiente diante de tudo aquilo que Cristo fez por nós. Por isso que ele quer lembrar a Timóteo que no ministério nós precisamos nos doar completamente. E é por isso que ele usa essa expressão, libação. O que Paulo está querendo dizer? Ele olha para a sua vida, ele está lá no canto frio e escuro daquela prisão em Roma. Quem sabe deitado sobre uma pedra gelada. O seu corpo já é um bagaço. Tanto que ele se chama de o velho. E ao olhar para ele, ele tem a consciência, não há absolutamente mais nada que eu dê por Evangelho, a não ser a mim mesmo. Tudo que eu poderia fazer, eu fiz. Agora, Senhor, eu sou a tua oferta. Essa hora chegou. Ah, irmãos, como nós, servos de Deus, precisamos ser tomados desse sentimento. Como nós precisamos ser tomados desse entendimento. Jesus diz em João 9, façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Agora, por que é que o apóstolo Paulo fala deste esforço descomunal que ele fazia pelo Evangelho e que ele queria que Timóteo entendesse? E aqui eu levo os irmãos de volta ao versículo 1. É porque Paulo quer que Timóteo saiba que existe a realidade da prestação de contas. Ele diz, olha, eu conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino. Conjuro-te era uma expressão da mais alta seriedade que o apóstolo Paulo usa. E essa expressão conjuro-te faz olhar para o passado, para o momento da convocação. Faz olhar para aquele momento na vida de Timóteo, e Paulo diz isto no capítulo 1, versículo 18 da primeira carta. Quando pela imposição de mãos do grupo do presbitério, ele foi enviado para o próprio ministério. Faz com que Timóteo olhasse para o aprendizado que ele teve com o apóstolo Paulo. 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 10. Tu tens seguido de perto o meu ensino. Faz com que ele olhe para o futuro, porque haverá um momento em que haverá uma prestação de contas.
E isto para nós, irmãos, precisa ser uma advertência. Lembra daquele momento em que você levantou as tuas mãos, não sei como que foi, em que você decidiu para servir ao Senhor. Para mim foi muito simples. Meu pai estava pregando uma noite lá entre os índios, e ele falou sobre aquele texto que a seara é grande e os cearenses são poucos, e que nós devemos rogar ao Senhor da seara que mandasse cearenses para a seara. E então eu estava ali no banco ouvindo aquilo, e simplesmente disse: estou aqui, Senhor. Não tive nenhuma emoção. Não houve nada de espetacular naquele moleque de 16 anos. Mas simplesmente aquela convicção de que o Senhor havia me chamado para uma obra. E ao longo desses anos de ministério, vez por outra, eu lembro aquele dia, para eu lembrar do chamamento de Deus para a minha vida. Há 5 anos atrás, quando depois de ajudar uma pessoa em uma grande necessidade e momento da sua vida, e aí depois essa pessoa fazer para mim e para minha esposa uma proposta extremamente tentadora financeiramente, algo que mudaria radicalmente a nossa vida, eu lembrei daquele dia, aonde o Senhor me chamou para o ministério. E eu lembrei desse texto, aonde um dia eu estarei diante do Senhor, prestando conta. E é exatamente por isso que fidelidade é a única resposta que Deus espera dos seus servos. Porque aos despenseiros, o que se espera deles é que ele seja encontrado fiel. Independente do desenhamento que se dá para os servos de Deus nos nossos dias, é a Ele que nós devemos buscar o entendimento de como nós devemos servi-lo hoje e sempre. Paulo diz a Timóteo: a coroa da justiça me está guardada. É lá que nós vamos receber a recompensa. Não é aqui que nós vamos receber os aplausos. É lá diante dele, a coroa da justiça me está guardada, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vida. O Senhor, reto juiz, dará naquele dia. Ouvi um relato que me impressionou-me. Conta a história de um casal de missionários, que depois de longos e longos anos pregando o Evangelho em uma outra região do nosso mundo, acometidos de um problema, de uma enfermidade muito séria, eles são enviados, depois de mais de 50 anos de ministério, de volta para casa. Quando eles estão chegando no navio, e perto do cais, eles olham e eles veem uma grande turma esperando ali no porto. E ele imagina que talvez sejam pessoas da família, das igrejas, esperando para dar boas-vindas, depois de tantos anos. E então, quando ele desce, já havia viajado não numa classe muito boa, e então todos já haviam descido, havia papel picado por todo lado no porto, mas não havia ninguém para recebê-los. Aborrecido, chateado, ele com a sua esposa vão para casa, imaginando que, quem sabe, a surpresa estava aguardando lá na casa. Mas quando chegam, não tinha ninguém em casa. Então ele entra para dentro da casa, com o coração amargurado. E então ele começa a dialogar com a sua esposa. Será que valeu a pena todo esse trabalho, todo esse esforço? Aonde está o teu Deus, que nós não temos nenhuma recompensa e reconhecimento quando nós voltamos para casa? E ele diz: fica aí perguntando para o teu Deus, que eu vou andar para espraiar a cabeça um pouco. E depois de um bom tempo, quando ele volta para casa,
ele chega e pergunta para sua esposa, que estava cozinhando a comida para eles: e aí, o teu Deus te respondeu aquilo que eu havia perguntado? E ela disse, sem virar as costas: respondeu. Ele perguntou: e o que foi que ele te disse? Ela disse: ele me disse que nós ainda não chegamos em casa. Meus queridos irmãos, ainda não chegou a nossa hora de ir para o lar. Ainda nós estamos aqui. A igreja do Senhor está nas nossas mãos. Não é a igreja do futuro, é a igreja do presente. Mas nós somos aqueles que Deus levantou nesta geração para conduzir a sua igreja nesta missão de proclamar o seu nome e fazer conhecida a sua glória em todos os lugares. Se nós pudéssemos replicar aquilo que Paulo disse a Timóteo, aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu, você transmite a homens idôneos para que transmitam a outros, para que transmitam a outros, para que transmitam a outros, e chegou lá no pastor Benedito, e chegou hoje no Tomé. Isso pode ser aplicado a qualquer um de nós que aqui está. Nós somos estas pessoas. E o momento que nós vivemos exige de nós essa capacidade de leitura do momento que estamos atravessando como igreja. E por mais que seja complicado este momento, a graça do Senhor é maior. Se é dura a peleja, não conhece o cântico? Desculpa aí. Como diz um professor nosso, vocês estragaram a ilustração. Se é dura a peleja, Deus dá maior graça, maior fortaleza. Se é grande o labor, se a prova é mais dura, maior é o conforto. Mais quentes as chamas, mais perto o Senhor. Era o cântico que o pastor Paulo Gaile cantava todos os devocionais que ele iria dirigir lá no Maranata, quando eu era aluno, e aquilo incendiava o meu coração. Então lembremos, queridos, que o futuro que porventura a igreja tiver, a realidade futura da igreja depende totalmente das atitudes que você e eu tomamos hoje. Então arregacemos as mangas, confiando na graça e no poder de Deus. Cumpramos a nossa função ministerial, certos de que as dificuldades virão. Aí está. Sem permitirmos que elas influenciem a nossa forma de servir ao Senhor. Nos doemos totalmente pela obra do Senhor, certos de que diante dele um dia nós estaremos e deles receberemos o louvor. E até aquele dia, sirvamos ao Senhor, como servos da igreja de sempre. Curve a tua fronte neste momento. E eu gostaria de falar ao teu coração. Não sei quais são as situações e os momentos que você está enfrentando no ministério. Não sei se você tem se lembrado da tua função principal, que é pregar a palavra. Quem sabe as próprias exigências do ministério têm te feito você se envolver com tantas coisas, que tem te afastado daquilo que é o principal, que é a palavra de Deus e o teu tempo com a palavra do Senhor. Quem sabe as dificuldades do ministério tem te levado a pensar até mesmo em procurar uma outra forma de servir que não seja tão desgastante no ministério. Mas Deus está esperando de mim e de você uma doação total no ministério. Uma doação total para servir ao Senhor. Deus espera de mim e de você
que nós sejamos fortes o suficiente para suportarmos o ministério, com alegria, com prazer, não como um fardo, mas como uma bênção da parte do Senhor. Sabendo que naquele dia, quem sabe poderemos ouvir: bem está, servo bom e fiel. E eu gostaria de desafiar você nesta noite a renovar na presença do Senhor o teu compromisso de servir ao Senhor nesta presente geração. E se você deseja fazer isso, eu quero que você se coloque em pé neste momento. E eu gostaria que você realmente, tocado pelo Espírito de Deus, se colocasse como o servo do momento, aquele que Deus quer usar agora na sua igreja, sendo instrumento de Deus para conduzir esta igreja nos rumos que Deus, pela sua vontade soberana, Ele tem para o seu povo. Lembre que a igreja precisa e ela depende de você. Isso não é coação emocional, isso é fato. A igreja de Jesus precisa de homens e mulheres que estejam comprometidos efetivamente com o Evangelho, com a pregação do Evangelho, com viver para o Senhor, servir ao Senhor, sofrer pelo Evangelho, doar-se até o ponto de você se sentir um bagaço, ao ponto de saber tudo foi dado pelo Senhor. Tudo foi dado pelo Senhor. E eu quero chamar aqui à frente o pastor Bruno para orar pelas nossas vidas. Eu estou entre os irmãos. Me coloco entre os irmãos. Certos de que a graça de Deus, ela vem com toda certeza sobre a nossa vida.